Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, terça-feira, noite de terça-feira, momento de adorarmos o Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso comigo nesse momento. Abra sua Bíblia, por gentileza, Salmo 146. Salmo 146, que diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Convite do salmista para mim e para você nesse momento, louvar o nome do Senhor Jesus. Como é precioso, como é maravilhoso podermos adorar o Senhor, e eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Louvar a Deus com toda alegria no seu coração, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui, mais uma vez, ó Deus, na noite de terça-feira, para adorarmos o Senhor, para bendizer o teu santo nome, para te glorificar. Que o Senhor, ó Deus, nesta hora, coloque em nós essa disposição maravilhosa de louvar a Ti. Ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, esteja derramando graça sobre nós e abençoando a vida de cada um dos meus amados irmãos que agora participam comigo desse culto. Que a Tua mão poderosa esteja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre todas as famílias reunidas agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor se agrade de nós nesse momento e receba, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Te damos honra, você pode cantar, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém.
para sempre. Amém. Teu é o poder para sempre, para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse é o momento de buscarmos o Senhor em oração, momento de intercessão, de nos colocarmos diante do Senhor, clamando, pedindo pela intercessão do alto. Nesse momento eu quero te convidar a orar, e quem sabe você tenha um pedido especial, você tem uma necessidade, ou tem o nome de uma pessoa para colocar diante de Deus, essa pessoa que está sofrendo, passando por lutas e provações, que você faça isso nesse momento, que você coloque a sua vida no altar do Senhor e clame. Vamos orar. Coloque aí no chat agora, você tem um pedido especial? Peça aí, coloque aí. Muitos irmãos têm colocado os seus pedidos no chat da programação. Nós temos orado e o Espírito Santo de Deus tem abençoado. O salmista Davi, no Salmo 142, a partir do versículo 5, diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Aleluia! Vamos clamar a Deus, como o salmista Davi, ainda que estivesse fraco, como ele mesmo disse, ele clamava ao Senhor e confiava e sabia que Deus era o seu refúgio, o seu quinhão. Da mesma forma, nos achegamos diante de Deus, não com a nossa força, mas pela força do Espírito. Não é que a nossa oração seja forte, mas nós cremos num Deus forte, num Deus poderoso. Então vamos orar nesse momento. Deus querido, Pai amado, eu quero nesse momento colocar a vida, ó Deus, desse amado irmão, amada irmã, que agora se colocam diante do Senhor. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti, do Teu altar, essa casa, essa família, que precisa e carece da intervenção do Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, as causas, o Senhor conhece os sofrimentos, as necessidades, e eu peço, ó Deus, e clamo por misericórdia. Clamo que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre a tua igreja, sobre os teus servos, sobre as tuas servas, ó Deus, sobre os teus filhos, que o Senhor esteja, ó Deus, revigorando as forças, suprindo as necessidades, trazendo cura e restauração. Ó Deus querido, o Senhor sabe o que esse irmão, essa irmã está passando. O Senhor conhece esse coração, e eu peço a Deus que o Senhor levante o caído, que o Senhor anime o coração desse teu servo que está desanimado, dessa tua serva que está desanimada, em nome de Jesus, que algo novo venha acontecer, que o poder do Senhor seja derramado sobre essa vida, que a intervenção do Senhor, ó Deus, venha sobre essa questão, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Deus, por todos os membros da nossa igreja, por todos os nossos visitantes, pelos irmãos que nos acompanham pela internet, pedimos, ó Deus, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo estado do Espírito Santo, que o Senhor esteja abençoando, fazendo-nos prósperos, que a tua bênção esteja sobre o Brasil, sobre a cidade de Marataízes, em nome do Senhor Jesus que eu te oro, em nome de Jesus, ó Deus, que nós clamamos nesse momento, amém e amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar.
exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Nós possamos a cada dia ofertar a Deus aquilo que Ele deseja de cada um de nós, amém? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador. Um adorador por excelência. Cante. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. Palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Amém, amém. Amados irmãos, nessa manhã, ao meditar nesse texto maravilhoso, me veio à memória o coro de uma canção, de um hino da harpa cristã, e eu lembrei também do presbítero Roberto, porque ele ama tanto essa música, de vez em quando nós cantamos nas nossas visitas, que diz assim: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Você conhece essa canção? Você conhece esse hino da harpa cristã? Pois é, esse coro retrata exatamente o sentimento do apóstolo Paulo a respeito de Jesus. Para o apóstolo Paulo, Jesus era esse tesouro preciosíssimo. Para Paulo, Jesus era precioso demais, de tal forma que ele abrira mão de tudo que ele tinha por causa de Cristo Jesus. Você também tem esse mesmo sentimento? Você pode falar da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, que por amor de Cristo ele realmente abandonara todas as coisas, porque Cristo é precioso. Cristo é o maior tesouro que o ser humano pode encontrar. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. E esse sentimento é fruto de uma experiência pessoal com Jesus. Só pode dizer que Jesus é precioso quem teve uma experiência pessoal com Jesus. Nesse texto que nós lemos, quando nós voltamos a alguns versículos, Paulo conta da sua experiência antes de conhecer Jesus. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era um religioso.
Paulo, antes de conhecer Jesus, ele conhecia sim as Escrituras, conhecer a religião. E para Paulo, algumas coisas realmente se fazia fonte de alegria, de contentamento, de satisfação. Por exemplo, Paulo se gabava de fazer parte da elite de Israel, do seu pedigree, de uma família muito importante. Paulo, como ele diz aqui, ele fazia parte da família da tribo de Benjamim, uma tribo especial de Israel. Era a elite de Israel. Paulo também, ele tinha muita satisfação e era fonte de alegria, de contentamento para a vida de Paulo, fazer parte de um grupo de pessoas da religião que era tido como pessoas especiais, eram os fariseus. Essas pessoas eram tidas como pessoas especiais, conhecedoras da lei de Deus. Paulo também, ele tinha muita satisfação em receber os aplausos desse mesmo grupo. E por que ele recebia aplausos? Porque desse grupo dos fariseus, amavam ver o zelo e o rigor do Paulo pela lei do Senhor, de tal forma, ele era tão rigoroso, que mesmo Paulo diz assim, que ele era perseguidor da igreja de Cristo. Paulo, ele tinha uma satisfação muito grande no seu senso moral, e isso era a fonte da alegria, de contentamento, de satisfação do apóstolo, antes de conhecer Jesus. Mas de repente, como diz Atos dos Apóstolos, naquele dia em que ele estava em direção a Damasco, e que aquela luz muito forte brilha, e ele realmente cai por terra, e ele pergunta quem é, e daquela luz sai uma voz que diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, ele fica por 3 dias cego, e depois de 3 dias, ele recebe uma oração muito especial, e naquele momento, caem dos seus olhos como que 2 escamas, e agora ele começa a ver. Só que agora ele não vê, e nunca mais veria do jeito que ele até então enxergava a vida, enxergava a sua existência. Agora ele abre os seus olhos para uma nova vida, ele começa a enxergar mesmo uma nova realidade. Ele começa a enxergar a vida com Cristo, a vida com Jesus. E ele percebe que antes de conhecer Jesus, tudo aquilo que tinha muito valor, tudo aquilo que ele podia colocar no seu livro caixa da existência, dizendo que, escrevendo lá que isso teria tanto valor, como por exemplo, pertencer a uma família que tem um bom pedigree, pertencer a um grupo de elite de Israel, ser aplaudido pela maioria das pessoas, principalmente da religião, ter um senso moral elevado, ser perseguidor da igreja, tendo o falso entendimento de que aquilo agradava a Deus. Agora, quando Paulo abre os seus olhos para esse novo tempo, para aquilo que nós chamamos de uma vida nova em Cristo Jesus, quando nós falamos que Paulo realmente foi convertido, agora Paulo era um novo homem, um novo ser. Agora ele começa a enxergar a vida, e ao enxergar a nova vida com Cristo, ele coloca na balança aquilo que ele achava de muito valor, aquilo que era realmente um tesouro na sua vida, na sua existência. E Paulo chega à seguinte conclusão, e é a conclusão do texto: diante de Cristo, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, eu reduzo aquilo tudo a uma grande perda, é um grande prejuízo na vida. E Paulo fala assim: então eu tenho que abrir mão disso rapidamente, eu preciso abrir mão, porque aquilo que eu fazia, eu levava em conta como algo de muito valor, algo muito precioso, agora se reduziu a nada. Na verdade, se reduziu a prejuízo, de tal forma que na forma de Paulo pensar é o seguinte: se eu continuar levando em consideração tudo isso, que eu levava em consideração antes de Cristo, eu vou ter um grande prejuízo. Por isso, nada
nada eu posso trazer para a nova vida. Nada da antiga vida agora me faz qualquer sentido, porque os meus olhos foram abertos. Os olhos de Paulo foram realmente abertos para a nova realidade. Aquilo que ele achava que era fonte de grande alegria e que era suficiente para te trazer contentamento, paz, alegria, ele descobriu que era uma fonte de engano. E que agora tudo aquilo diante de Cristo era, como ele disse, realmente era um refúgio. E ele estava realmente disposto a abrir mão de tudo aquilo, como realmente fez. E como qualquer uma pessoa inteligente, em sã consciência, ao se deparar com uma realidade na existência melhor do que a antiga, abre mão da antiga. Paulo, ele começa a viver realmente aquilo que o Senhor Jesus narra naquela parábola do tesouro escondido. Que aquele homem, ele consegue descobrir um tesouro, um grande tesouro, e ele esconde aquele tesouro, ele vai e vende tudo que tem, e volta e compra aquela terra, para que ele pudesse tomar posse daquele tesouro. Aquele homem, ele abre mão de tudo que ele tinha. Ele podia ter casa, bens, materiais, ele podia ter muita coisa, mas quando ele se depara com aquele tesouro, ele percebe que aquele tesouro realmente é mais precioso para ele do que tudo o que ele tinha. E ele realmente estava disposto a abrir mão de tudo para obter aquele tesouro. A sua vida anterior, para aquele homem da parábola, sua casa, os seus empreendimentos, tudo que ele tinha diante daquele tesouro era nada. Mas antes de encontrar aquele tesouro naquele pasto, naquele terreno, aquilo que ele tinha era suficiente. Era o que ele precisava, pelo menos na sua forma de pensar, era aquilo que trazia alegria, mas desde a hora que ele descobre aquele tesouro, tudo aquilo que ele tinha perdeu valor. E é assim que deve ser a nossa vida em relação a Cristo. Porque o Senhor Jesus, ao dizer nessa parábola, ele está falando do reino de Deus. Ele está falando dele próprio, desse tesouro maravilhoso que quando o ser humano descobre, a sua vida muda. Na verdade, os seus conceitos e valores mudam. Aquilo que você achava que podia trazer alegria, paz, contentamento, agora ao descobrir Cristo, e na verdade ser descoberto por Ele, você percebe na sua vida que tudo aquilo não tem valor mais. Aquilo lá até trazia alegria, até trazia satisfação, contentamento, mas aquilo era alegria, satisfação, contentamento efêmero, passageiro. Agora você está diante daquilo que é eterno. Cristo, para Paulo, era exatamente essa realidade que pode realmente suprir a necessidade do coração do ser humano. Paulo encontra em Cristo toda a fonte de prazer, toda a fonte de satisfação, tudo aquilo que Paulo realmente precisava, necessitava, ele achava em Cristo Jesus. E por isso que realmente Paulo estava disposto a perder tudo, e como realmente ele fez. Paulo agora não levava mais em consideração o nome de sua família. Apesar de pertencer aos benjamitas, a uma tribo muito importante de Israel, agora diante de Cristo, toda essa importância se tornou em nada. Paulo, que se gabava ficava muito feliz, satisfeito de obter os aplausos da comunidade judaica, pelo seu zelo agora diante de Cristo, aquilo representa para ele algo ridículo, porque diante de Cristo, os aplausos humanos são nada, diante da sublimidade de Cristo, do conhecimento de Cristo. E Paulo está falando assim, olha, desde que eu descobri Jesus, e quando eu fui encontrado por Ele, quando eu me entreguei realmente a Ele, uma nova vida surgiu. Eu comecei a viver agora, enxergar a vida, a existência com outros olhos.
e eu comecei a viver através de Cristo, e eu comecei a experimentar a nova vida em Cristo, de tal forma que quanto mais eu conheço a Cristo, e quanto mais eu sou achado nele, mais eu percebo que a minha vida é completa, mais eu percebo que tudo o que eu preciso, tudo de mais precioso para a minha vida está em Cristo, e é o próprio Cristo. E é por isso que nós vemos Paulo, ele abrindo mão com muita alegria de tudo aquilo que, quem sabe, eu e você daríamos muito valor. Paulo fala assim, não, realmente, por causa de Cristo, eu considerei tudo que eu tinha antes, tudo como perda. Tudo como perda. Paulo fala assim, e deveras considero tudo como perda. E por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Por causa que agora a minha vida mudou de rumo. Antes, eu vivia atrás de aplausos humanos, de ser realmente acolhido por uma comunidade. Eu gostava muito, e aquilo muito me alegrava, enchia o meu coração, a minha origem, o meu pedigree. Mas agora eu descobri que tem algo de mais preciosidade para mim. O que é precioso para mim, diz o apóstolo Paulo, é conhecer a Cristo mais e mais. Isso quer dizer, Paulo desejava ter uma intimidade cada dia maior com Jesus. E isso era suficiente para ele. Isso deveria ser suficiente para mim e para você. Porque só em Cristo nós encontramos satisfação para a vida. E é somente Cristo que pode preencher o nosso coração e nos dar realmente o que nossa alma carece e necessita. E é por isso que o Senhor Jesus diz, lá no Sermão do Monte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo lá é o seguinte, olha, vocês devem buscar e procurar obter realmente aquilo que deve ser precioso na sua vida e aquilo que pode realmente mudar a sua existência, aquilo que a sua alma carece, que é o reino de Deus e a justiça de Deus, porque as demais coisas são as coisas desse mundo, é o pão, é o alimento, é a casa, a moradia, é a família, os negócios. O Senhor Jesus fala assim, tudo isso será acrescentado, tudo isso é secundário, tudo que é secundário Deus vai acrescentar. Jesus, a palavra de Deus nos diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem, para você ver que tudo que eu preciso e você precisa, você tem, você vai obter, não pelo seu esforço, mas porque Deus te dá. Mas Paulo ele está dizendo assim, olha, agora, nessa nova existência, eu tenho realmente uma nova fonte de alegria, de contentamento e de satisfação. E por isso que eu sofro. E eu sofro por quê? Porque eu encontrando esse tesouro, e eu tendo a consciência de que Cristo é precioso para mim, eu sofro para que outros possam ter a mesma percepção. Eu sofro para que outras pessoas possam entender como eu entendo agora. Eu sofro, eu padeço para que outros possam chegar ao conhecimento da verdade e possam experimentar essa nova vida e possam realmente agora deixarem de ser enganados por uma vida supérflua, passageira, efêmera, e tomar posse dessa vida eterna, que a vida eterna está em conhecer a Cristo Jesus, a vida eterna está em ter intimidade com o Senhor. Por isso que Paulo, o apóstolo, escreve para os filipenses, para que eles pudessem também experimentar da mesma alegria, da mesma satisfação, e se regozijarem em Cristo da mesma forma que ele regozijara, para que os irmãos lá de Filipos pudessem ter Cristo como seu maior tesouro e considerar Cristo como algo precioso, como ele experimentara. Oh, meu amado irmão, eu creio que eu e você, da mesma forma que Paulo, da mesma forma
que Paulo tinha desejo que a igreja de Filipos experimentasse de Cristo, desse grande tesouro, nós também precisamos experimentar. Ter Jesus como nosso maior tesouro, ter Jesus como algo de maior importância, algo precioso para nós, porque só Jesus é capaz de mudar a nossa vida. É o Senhor Jesus que nos satisfaz e é o Senhor Jesus que nos direciona para a vida eterna, que nos dá segurança, que nos dá nova vida. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você, porque quem sabe você tem buscado alegria, felicidade, contentamento em outras fontes, como o apóstolo Paulo buscava. E por um bom tempo Paulo fora enganado e achava que realmente a antiga vida era uma vida boa, uma vida completa. Mas quando ele encontra Jesus e quando ele se relaciona com Jesus, ele está disposto, e assim ele fez, abrir mão de todas as coisas, reduzir a perdas, para que agora ele pudesse conhecer a Jesus e ser encontrados nele. Quem sabe eu e você precisamos fazer isso também, nessa noite, nesse momento, conhecer mais a Cristo e sermos encontrados nele, a fonte de toda alegria, de toda paz, de todo contentamento. Então quero orar por você nesse momento, que o Senhor Jesus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse momento, ó Deus, que acabamos de ouvir a Tua palavra, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que essa mesma percepção que o apóstolo Paulo teve do Senhor Jesus como sendo algo preciosíssimo, de tal forma que ele, ó Deus, deixara tudo de lado e abriu mão daquela vida anterior e partiu para a nova vida, simplesmente agora para conhecer o Senhor Jesus, viver para Cristo e ser encontrado nele, fonte de toda alegria, paz, contentamento. Ó Deus, queremos que da mesma forma que para Paulo o Senhor era precioso, nós também queremos, ó Deus, ter esse sentimento de que Jesus é precioso para nós. Ó Deus, nós queremos confessar que Cristo é precioso para nós, Cristo é suficiente, que a Tua graça sobre nós é tudo o que precisamos, e queremos, ó Deus, conhecer a Ti dia após dia e ser encontrados no Senhor, ser achados no Senhor. Ó Deus, derrama graça sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Combati o bom combate e guardei a minha fé. O meu alvo sim é Cristo, consumador da minha fé. Combati o bom combate e guardei a minha fé. O meu alvo sim é Cristo, consumador da minha fé. Com Ele eu sou mais que vencedor, não consigo viver sem o seu favor. Nele eu sei que posso confiar, é preciso ter fé. Fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor, fé para o teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer. Para um dedado, combati o bom combate, guardei a minha fé. O meu alvo sim é Cristo, consumador da minha fé. Com Ele eu sou mais que vencedor, não consigo viver sem o teu favor. Nele eu sei que posso confiar, é preciso ter fé. Fé para provisão, fé para
salvação, fé para compreender o tempo do Senhor, fé para o teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer.